Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do nosso querido mestre Johnny De Carne. O poema dessa semana é o de número 72, Coração de Criança. Que pena, um dia esquecemos totalmente nossa própria inocência. Imperador Meiji. A mensagem recomenda que o consulente interaja e aprenda mais com as crianças. Elas ensinam 3 coisas importantes para os adultos: a sinceridade, a simplicidade e a autenticidade. O amor delas é universal, sorriem e fazem amizade em um instante e respeitam as diferenças entre as pessoas. As crianças não guardam mágoas e rancores como os adultos e perdoam com muita facilidade. As crianças estão ligadas a Deus pela pureza de seus corações. Têm uma aura de luz em torno de si. Vivem em harmonia espiritual. Nisso, os adultos não conseguem ser iguais às crianças. O mestre Mikao Usui seguramente desejava que os reikianos aprendessem com as crianças a se comportarem como elas. Ele sabia que, lamentavelmente, o ser humano com a idade perde a pureza, a inocência da infância e desenvolve a malícia, o egoísmo e o orgulho. Reflita sobre as palavras do bondoso Mestre Jesus. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Esse poema traz uma reflexão, sobre a criança. As crianças, elas têm uma pureza. Elas estão começando, a vida e talvez por não ter passado por as experiências que a gente vai passando ao longo do tempo, elas ainda têm e conservam aquela pureza. Isso me fez parar para pensar, como é importante nos conectarmos com a nossa criança. Quando eu estou fazendo uma consulta, principalmente uma consulta floral, e eu preciso entender como é aquela pessoa, quais são os traços da personalidade, quem realmente ela é, eu pergunto assim: como que você era quando você era criança? Como você se comportava na escola? Como que você sentia as coisas? Se a gente parar para pensar, o nosso verdadeiro eu é muito parecido com a nossa criança. Em algum momento da vida, a gente se perde dessa criança. A gente começa a se transformar ou para sermos aceitos ou para conseguirmos sobreviver na sociedade. E de alguma forma, a gente começa um processo de nos perdermos de nós mesmos. Enquanto que, na verdade, teria que ser o contrário, sermos cada vez mais nós mesmos. Mas é muito comum as pessoas para se adequarem às crenças, aos padrões da sociedade, ao que a família coloca como certo, como errado, acaba deixando de ser ela mesma. Então, assim, normalmente as coisas que a gente brincava quando a gente era criança, às vezes tem muito a ver com a profissão que a gente quer seguir. Mas às vezes, preocupados com o que vai dar mais dinheiro, a gente acaba se perdendo da nossa verdadeira essência. Então, o convite dessa semana é para a gente parar, fazer uma reflexão e pensar assim: como eu era quando eu era criança? Quais eram os sentimentos que eu tinha? Como eu lidava com o mundo? O que eu acreditava? E parar para pensar aonde foi que eu me transformei? Aonde foi que eu perdi a minha essência? Aonde eu perdi a inocência? Aonde eu mudei a minha forma de relacionar com as pessoas? Aonde eu deixei de acreditar no ser humano? A gente vê muita gente hoje em dia descrente das pessoas. E na verdade, se a gente parar para pensar, a gente precisa acreditar em primeiro lugar na gente. Eu tenho que ser eu mesma. Eu tenho que ser a mudança que eu quero no mundo. E nada melhor como o autoconhecimento para a gente se encontrar. E quando a gente se encontra, a gente está mais perto da gente, a gente está mais perto de Deus, a gente está no nosso caminho. Então o convite dessa semana é parar para refletir, quem eu sou, como que era a minha criança, como eu sentia. E a gente vai encontrar naquela criança
muito do que nós realmente somos. E por que em algum momento a gente se perde da gente mesmo? Então o convite dessa semana é um resgate da nossa alma, é um resgate de quem nós realmente somos. Gratidão.